Há 10 anos atrás eu comprei o meu primeiro smartphone, o meu primeiro celular que eu de fato precisei desativar notificações, digamos. E faz de fato 10 anos, na verdade mais de 10 anos, tem quase 11 anos que eu não uso o celular com notificações. Eu provavelmente vou colocar no título do vídeo 10 anos só porque uma década é um número mais redondinho, é um número mais bonitinho, mas tem mais tempo que isso. E por que eu resolvi ter essa conversa aqui com você? Porque eu sei que uma das grandes dificuldades da maioria das pessoas hoje em dia, e eu me incluo nisso, é passar menos tempo no celular, é ter menos tempo de tela nas redes sociais, é tentar ter um consumo mais intencional. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, enquanto a gente cria umas artes aleatórias aqui, que inclusive você pode ficar super à vontade de se juntar comigo e criar também. Eu já vou falar sobre o que a gente vai fazer. Mas o ponto dessa conversa é não só eu comentar assim, um pouco mais sobre a minha experiência, os prós, os contras, os aprendizados, os arrependimentos, mas também refletir sobre como o nosso consumo influencia muito na nossa criatividade. Isso é uma coisa muito subestimada, inclusive. As pessoas pensam em criação como se fosse essa coisa que você do nada senta e faz, só que na verdade o que nutriu o seu repertório, a sua bagagem, até aquele ponto, influencia muito no que você vai criar, o seu estado de espírito na hora de criar, suas emoções. Então, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, porque esse problema, entre aspas, de a gente viver num mundo extremamente distraível, com aparelhos e tecnologias e redes sociais projetadas para nos viciar e fazer a gente sempre querer ficar voltando, né, gerar esse senso de urgência, isso é uma conversa que vai ficar cada vez mais importante conforme o tempo passa. Então, acho que é um papo bom pra gente ter agora. Então, eu já adianto que esse vídeo não é pra todo mundo, eu diria que é um vídeo que definitivamente pode ser meio chato para quem só quer ver uma coisa mais, sei lá, cachorro pulando na piscina, sabe? Umas coisas que, tranquilo, sabe? Gosto de ver labradores pulando na piscina também. Então, se você quiser procurar um outro vídeo, não tem problema. Eu diria que esse podcast visual é mais para quem de fato quer ter um momento mais reflexivo, um momento mais criativo, talvez aqui criando comigo também, enquanto a gente tem um papo sobre esse assunto, que eu acho que é bastante importante e que pode nos ajudar muito a viver uma vida mais intencional e mais criativa. E eu queria começar contando para você como é que eu visualizo, né? Como é que eu penso sobre notificações. Para mim, essas bolinhas vermelhas que chamam a sua atenção, né? Inclusive eu peguei um monte de caneta vermelha, lápis vermelho, giz de cera vermelho hoje justamente para isso, para a gente focar nessa cor e você até sentir o que ela transmite para você, né? É bizarro pensar que essa função que criaram nos aplicativos e no celular como um todo, né, nem sempre foca em de fato melhorar a tua experiência. Muitas vezes as notificações são feitas só para você voltar e você passar mais tempo naquele aplicativo que você já tinha fechado, que você já tinha esquecido que você podia usar. Então ela nem sempre é criada para otimizar a tua experiência e melhorar a tua qualidade de vida. Ela pode ser usada realmente só para te viciar e querer fazer voltar para algum espaço. E eu acho isso meio bizarro de pensar. Primeiro, eu acho bizarro pensar que isso é permitido de um ponto de vista legal mesmo, saber que assim, essas empresas de tech tão ligadas em quais são as nossas vulnerabilidades psicológicas e podem explorá-las sem um problema. Eu acho bem bizarro que isso hoje em dia é permitido, mas já que é permitido, né, eu acho que é por isso que é importante a gente pensar nisso. Porque para mim a notificação é basicamente uma criaturazinha que quer sugar a sua energia, o seu tempo, a sua atenção. Se você está priorizando estudar sobre a notificação aparece do nada no seu celular e te distrai do A. Ela quer que você tire a sua atenção do A e coloque no B. Aí vem uma outra notificação e vem te convidar para fazer o C. Então hoje em dia eu penso em notificações muito como aquela pessoa do escritório que quando você está naquele momento de foco, assim, fazendo uma tarefa específica, ela aparece e do nada te pede uma coisa que podia ter sido um e-mail, ela podia ter te mandado pelo chat, ela não precisava te interromper. Mas para ela aquilo é importante, né? Então ela vai lá e ela quebra o seu foco, que é uma coisa tão difícil de conseguir, né? Às vezes você está naquele flow, você está conseguindo escrever, você está conseguindo fazer o que você precisa fazer, e isso é cortado, isso é interrompido. É assim que eu penso sobre notificações, e por isso que eu acho que é importante a gente ter esse papo, né? Porque por acaso, nos últimos 10 anos, eu dei muita sorte. Eu tive essa oportunidade de, sem querer, ter vivenciado uma vida onde isso não acontece. Porque eu já reparei, assim, em jantares ou quando eu vou tomar um café com alguém, quando muitas vezes a pessoa tá com o celular assim na mesa, e aí eu tô falando com ela, e ele acende, ela olha. Isso me dá uma sensação tão frustrante, parece que eu não sou mais a prioridade, sabe? Ou quando a pessoa tem, agora tem com o Apple Watch também, a pessoa tem relógio, e aí ela olha assim pro relógio por um tempão, e eu fico, cara,
Por que essa pessoa... Não é possível, não é relógio ponteiro, não precisa de tanto tempo. Aí depois que eu descobri que é porque ela pode ler a mensagem pelo Apple Watch. E aí eu fico assim, nossa, parece que eu realmente assim, não sou mais a prioridade. E pra mim, eu sempre penso nessa analogia quando eu converso sobre isso, né? Se a gente vive num mundo que é altamente distraível, onde as pessoas estão comentando, né, que sentem muita dificuldade de focar, e as pessoas ainda têm as notificações ligadas, na minha cabeça, isso equivale a você, por exemplo, ter uma bicicleta, se reclama que sempre roubam as suas bicicletas, mas você não começa a estacionar elas com cadeado, né? Você para elas na rua e você não coloca o cadeado, e você fica reclamando, putz, ficam roubando minhas bicicletas. E pra mim é uma coisa muito parecida, sabe? Porque se você é uma pessoa muito distraível e você sabe que as notificações te distraem, por que a notificação não pode ser desligada, né? E é nisso que eu queria entrar agora, porque eu sei o porquê. Muitas pessoas deixam de fazer isso porque quando elas vão pesar os prós e os contras, eu acredito que elas colocam muito peso no perder. Tipo, o que eu posso perder, né, se eu não tiver a notificação ligada? Nossa, eu talvez perca um e-mail, talvez perca uma oportunidade em que eu preciso responder rápido, ou talvez aconteça alguma urgência, etc. E aí isso assusta as pessoas, né? E é sobre isso que eu queria comentar por aqui, porque a minha vivência nos últimos 10 anos, por acaso foi uma vivência onde em nenhum momento houve um arrependimento de eu ter as notificações ligadas porque eu perdi alguma oportunidade. E eu acho que isso pode surpreender algumas pessoas, né? Tipo, pô, como assim, cara? Você nunca perdeu nada. E isso é uma coisa que é até meio óbvia para quem tem notificação desligada, porque você se adapta ao contexto. Porque quando você tem as notificações ligadas, você passa a viver de uma forma diferente, se comunicar, onde você alinha essas expectativas com as pessoas. Então, da mesma forma que antigamente, antes de celular, etc., a galera precisava agendar um compromisso num ponto de encontro, né, específico, numa hora específica para conseguir se encontrar, porque esse era o contexto da época. Então as pessoas, por exemplo, que trabalham mais próximas de mim, sabem que eu não tenho notificações. Isso é uma coisa que eu comunico para elas. Eu falo para elas ativamente, assim, se você precisar de alguma coisa, me liga, se for realmente alguma coisa que você precisa rápido. E eu sei que isso é raro, eu sei que as pessoas não têm o costume de ligar. Só que também é raro que aconteça uma coisa do nada e que seja, sabe, uma emergência, etc. Então acaba que nem acontecem muito dessas situações. Porque nada acaba sendo super bizarramente tão urgente assim, sabe? E eu acho que isso aqui é interessante, é que quando a gente pesa os prós e os contras, eu sinto que esse medo de perder oportunidades é um medo tão grande que aí a gente prioriza ter elas ligadas, a gente, pelo medo mesmo, prefere viver uma vida assim, em vez de a gente viver uma vida onde a gente aproveita os prós, né, disso tudo. Porque eu acredito que os prós são muito maiores do que os contras, os cons nessa situação. Você consegue viver uma vida com menos distrações, você consegue priorizar o que você de fato quer priorizar, porque você não tem aquela interrupção daquela notificação que não está prestando atenção no que você quer fazer, né? A notificação quer te chamar de volta para o Instagram, a notificação quer te chamar para os seus e-mails. E no final aquilo não é importante. No final você quer finalizar aquele livro que você está escrevendo, só que aí do nada você vê aquela promoção daquela loja que você comprou um short algum dia, sabe? Então eu acredito que por mais que exista uma, como é que eu posso falar, uma função talvez no e-mail da loja do short, e que de fato você gostaria de conhecer aquele short, talvez não seja o momento. Talvez o momento seja 3 horas depois, quando você finalizou de escrever aquele rascunho para o seu livro. Então a notificação, para mim, é uma criaturazinha que não está interessada em saber qual é a sua prioridade ou no que você quer focar a sua atenção. Ela simplesmente tem um interesse próprio de te chamar de volta para o Instagram, de te chamar de volta para o seu e-mail, de te chamar de volta para seja lá o aplicativo que você tem. Porque para esse aplicativo é interessante que as pessoas voltem para lá e tenham mais tempo de tela ali. Então acho que é muito interessante manter isso em mente. Raras vezes a notificação de fato foca em te ajudar e ajudar a sua experiência, pelo menos com os tipos de aplicativos que eu uso. E isso aqui deságua numa conversa que eu acho que é muito interessante e que você talvez não vá gostar do que eu vou falar. É uma conversa onde eu vou dar uma provocadinha, assim. Eu às vezes não faço isso, a maioria dos tempos eu não faço isso. Dar uma provocadinha em quem está aqui escutando. Mas eu já tive algumas conversas com algumas pessoas que me falaram que por causa da profissão delas, elas não podem ter as notificações desligadas. E eu discordo bastante, assim, depois que eu escuto qual é a profissão da pessoa que ela não pode. Eu fico assim, cara, não é possível.
eu acho que essa pessoa só tá com um senso de urgência desregulado, sabe? E eu posso estar errado, tá? Nessa conversa. Eu posso estar falando isso pra você, achando que eu estou cheio de razão, etc., mas eu não tô. Mas a minha teoria sobre esse assunto é que as pessoas já se acostumaram com o senso de urgência que existe. Então, para elas, responder aquele e-mail rápido daquela pessoa é quase como se fosse uma necessidade da profissão delas, quando na verdade não é. Se ela respondesse aquilo 4 horas depois, nada mudaria nos processos de trabalho, o outro lado ainda compreenderia e acharia absolutamente normal. Então, no final, é muito mais sobre o que está acontecendo atualmente na vida da pessoa e como é que ela lida com essas demandas e como é que ela lida com essa comunicação. E a impressão dela do que é rápido e o que é normal é muito mais sobre isso do que, de fato, sobre ela não poder desligar notificações. Se fosse alguma coisa mais urgente, por que aquela pessoa não poderia ligar? Se fosse uma coisa que é tão necessária de responder rápido ou uma oportunidade que você vai perder por questão de rapidez, será que você precisa ter todas as notificações ligadas ou pode ser só daquele meio de comunicação que, de fato, necessita de rapidez? Então, acho que existem questionamentos que normalmente não são feitos porque eles quebram, né, a rotina, eles geram uma mudança. E a maioria das pessoas, por mais que elas digam que elas são abertas a mudanças, que elas são abertas a coisas novas, na maioria dos casos, na prática, quando a coisa nova acontece, todo mundo fica tipo, sabe? Eu não sei se você já teve conversas assim, mas é muito interessante notar isso. Pessoas que, em teoria, são mente aberta nesse sentido, também se assustam quando tem uma coisa nova, uma dinâmica nova, uma quebra de rotina. E um exemplo que eu acho legal trazer para cá também é de um amigo meu que tem um senso de urgência muito grande com as coisas. E para mim ele é um grande parâmetro, assim, quando eu paro para pensar nesse tipo, assim, de comportamento muito vinculado a essa cultura das notificações. Ele é um cara que, se você envia uma mensagem para ele, ele vai te responder imediatamente dizendo que ele vai responder você depois. Isso foi uma coisa que eu nunca entendi porque ele fazia. Porque eu pensava, só me responde depois, sabe? Na cabeça eu ficava assim, você não precisa me avisar que você vai responder depois. Depois eu entendi que, beleza, comunicação digital é uma coisa super complexa mesmo. Tem gente que acha que quando chega a mensagem você já precisa daquele retorno, né? Como se estar online 24 horas por dia significasse estar à disposição das outras pessoas 24 horas por dia. E eu acho que isso é uma analogia interessante. Por quê? Porque eu vejo, por exemplo, no comportamento do meu amigo, essa urgência. Um senso de urgência que não existe. Um senso de urgência que, mesmo que eu fale para ele, você pode responder depois, não tem pressa, que é uma coisa que eu comecei a fazer, né, para ele. Ele mesmo assim me respondia, dizendo que ia responder depois. Até o ponto em que eu comuniquei pra ele, assim, por favor, você não precisa mais me avisar que você vai responder depois, tá tudo bem. Sabe? Foi muito engraçado, porque comunicação digital é uma coisa que é difícil mesmo. Cada pessoa tem um comportamento muito diferente. E foi interessante ver essa mudança de comportamento dele, pelo menos comigo. Sabe, esse senso de que ele notou que não é tão urgente assim, que ele pode deixar pra responder depois, e pra mim não é um problema. Sabe, eu realmente precisei meio que explicar para ele. E eu sei que esse caso específico reflete o comportamento de um ser humano, que no caso é o meu amigo, que dá muita atenção para isso, provavelmente por causa das experiências que ele teve na vida, vivências dele, ele tem essa visão de que aquilo é uma prioridade. Eu sei que cada pessoa tem um comportamento diferente nesse sentido, principalmente quando se trata de mensagens, né? Acho que comunicação digital é um assunto à parte, que dá um vídeo específico só para si. O quanto que pessoas se comunicam de formas muito diferentes e interpretam a forma com que as outras respondem de formas muito diferentes. Mas o que é importante aqui nesse exemplo é esse falso senso de urgência, essa noção de que se uma mensagem chegou, de que uma notificação chegou, eu preciso prestar atenção nisso. E é muito difícil viver uma vida assim, é muito difícil você tirar projetos do papel, essa sua prioridade está sempre saindo do A para o B, do A para o D, do A para o F, sendo que você sabe que o A é a prioridade. Então eu acredito que, por mais que pareça banal esse papo, por mais que pareça uma provocação muito simples, né? O lance das notificações desligadas, eu não subestimo o impacto que isso teve durante o tempo para mim. Porque muitas vezes as pessoas comentam comigo, tipo, pô, caramba, Thiago, você é um cara calmo e tal, você é um cara que não parece ser muito ansioso. E de fato, assim, eu diria que talvez eu seja mais calmo que a média, só que isso não é uma coisa natural necessariamente. Acho que tem uma parte ali natural e teve uma parte que eu protegi, teve uma parte que eu pensei, eu não posso deixar, sabe, essa pessoa que eu estava seguindo me sentir dessa forma, eu vou deixar de seguir. Eu não posso deixar que essa notificação aqui me distraia, eu vou desligar as notificações. Então acho que é importante pensar nisso também. É interessante pensar que se a gente não protege o nosso consumo, quem é que vai proteger isso pra gente?
Inclusive, eu acho até bom deixar claro uma coisa. Eu tenho 3 tipos de notificações ligadas no meu celular, que são muito intencionais. 2 são de mensagens, uma é da minha namorada, que quase não manda mensagem também, ela normalmente me liga. Outra é da minha psicóloga, que normalmente só tá ligado porque ela me manda o link da chamada, quando a gente tem as nossas sessões. E o terceiro tipo de notificação é de banco, que eu só recebo quando eu faço um pagamento, e é justamente por isso que eu ativo. É porque é uma coisa momentânea, tá ali, não vai me interromper. E é mais porque o que acontece se alguém, sei lá, entrar na minha conta, o que acontece se alguém, sabe? Esse é o tipo de coisa que pra mim é bastante urgente, que de fato eu quero ter um pouco de camada de proteção. Então deixa ativado. Mas essas 3 coisas não costumam interromper meu dia a dia. Inclusive os desenhos de hoje não tem absolutamente nada a ver com o assunto, né? Eu tô só deixando realmente, assim, imaginação fluir sem racionalizar muito. Isso é uma coisa que eu comento, assim, que é legal de fazer também. Criatividade não precisa ser necessariamente uma coisa super vinculada com performance, que tem que ser realista o desenho, que precisa, sabe, satisfazer certos resultados. Pode ser simplesmente um processo de relaxamento, pode ser um processo meio meditativo até, de você estar falando e você só seguir o flow sem racionalizar muito, porque isso é um grande problema, né? Muitas vezes a gente racionaliza demais as coisas. Eu acho que, principalmente criativamente falando, você pode chegar a lugares muito interessantes se você só deixar tudo fluir. E aí depois você pode racionalizar, né? Depois eu pude olhar para todos esses desenhos aqui e analisar o que eu gostei mais, o que eu gostei menos. Então aqui, por exemplo, eu gostei dessa técnica aqui de pontilhismo, entre aspas, né? Que é essa técnica onde você desenha alguma coisa fazendo pontinho do lado de pontinho, assim. E aí esses pontinhos vão formando uma forma. Eu gosto dessa técnica, era uma coisa que, assim, desde pequeno, quando eu aprendi, eu usava e me relaxava bastante. E eu reparei que é uma coisa que eu não uso muito na fase adulta, né? Então isso é uma coisa que quando eu chegasse, assim, numa fase mais de racionalização, de edição, eu podia pensar, pô, onde é que eu consigo aplicar pontilhismo, né, no meu dia a dia criativo, na minha forma de expressão visual? Será que cabe? Será que não cabe? Será que eu não uso para trabalho, só uso para relaxar mesmo? Então esse é o tipo de coisa que eu poderia racionalizar, mas por enquanto não está no meu interesse, né? Por enquanto o meu foco aqui é realmente só bater papo contigo, enquanto eu vou criando uma coisa aleatória. Inclusive, se você vai criando também uma coisa aleatória, conforme você escuta, deixa um emoji aqui embaixo de um lápis, talvez, para eu saber. Só para eu saber quantas pessoas, enquanto eu fico conversando assim, também pegam uma folha de papel e vão explorando um pouco assim, esse lado mais intuitivo da sua criatividade. Mas dito tudo isso, como é que eu acredito que alguém que escutou isso aqui até o final e que quer gerar essa mudança na sua vida, caso você queira, né, você faz as suas próprias decisões pesando os seus prós e contras, caso você queira, mas você sinta esse medo, eu queria te dar alguns direcionamentos que me ajudaram, tá? Porque isso talvez faça você iniciar essa transição para uma vida sem notificações com mais tranquilidade. Primeira coisa que eu queria comentar que eu acho que pode ser útil é que você não precisa se comprometer com isso para sempre. Eu inventei essa palavra, né, o parasemprismo. É uma palavra que eu invento, eu invento para me lembrar de que a gente não precisa se comprometer com algumas coisas para sempre, por mais que a gente tenha um pouco disso, né? A gente tem muito medo de ser incoerente como ser humano, eu acho. Então existe essa tendência natural de, pô, eu sou uma pessoa sem notificações, eu sou uma pessoa, sabe, como se fosse uma etiqueta que vai acompanhar para sempre. Mas tá tudo bem você fazer esse experimento por uma semana, por um mês. Você pode, inclusive, se você criar pela internet também, isso é inspiração para um vídeo, para um artigo, uma coisa assim. Passei uma semana, passei um mês sem notificação. E aí você pode ver como é que você se sentiu, ver o que aconteceu. Combina com alguém se bobear de fazer isso por um período de tempo específico, né? E aí vocês trocam ideias, vocês vão num café, vocês vão num bar para conversar como é que foi, o que vocês aprenderam, o que vocês mandaram bem, o que vocês mandaram mal, né? Então, por exemplo, tem um amigo meu agora que está fazendo isso, o Lucas do Método Nagol. Ele está gravando um vídeo sobre como é que está sendo, se não me engano, passar alguns dias offline. Acho que é sábado, no dia da semana ele fica completamente offline. Então ele está meio que documentando esse processo. E assim, é um compromisso de tempo que ele não necessariamente precisa fazer para sempre, sabe? Então esse é o primeiro ponto, é ignorar o paracentrismo. Você não precisa fazer isso necessariamente para sempre, né? Segundo ponto seria você avisar para as pessoas que trabalham com você ou pessoas cujo vínculo pessoal talvez seja mais presente, mais frequente, que você está fazendo esse experimento. E por que eu acho isso importante? Porque isso traz tranquilidade para você, da mesma forma que vai trazer clareza para outra pessoa.
Porque como eu comentei, comunicação digital é uma coisa super complexa, sabe? Tem meu amigo que sente aquele ímpeto, tem aquele ímpeto de me dizer que vai me responder depois, em vez de só me responder depois. Ao mesmo tempo que tem a pessoa que me responde um mês depois, porque o ritmo dela de WhatsApp é muito diferente. Então, assim, tem gente que trabalha com você, que convive com você num nível pessoal, que vai ter uma dinâmica diferente de comunicação digital. Então, eu acho importante a gente comunicar para as pessoas com quem a gente convive mais e as pessoas que têm maior potencial de trazer demandas urgentes, de que a gente está num experimento, que a gente está num período de teste, que a gente talvez continue, que qualquer coisa é só ligar. Nem, assim, mesmo que a pessoa não seja de chamada, sabe? Liga só para chamar a tua atenção e depois vocês conversam por mensagem. Então, essa seria, assim, uma segunda dica, digamos, para quem quer começar a experimentar uma semaninha ou 2 semaninhas sem notificações, porque para mim me traz muita tranquilidade saber que se algo acontecer, isso vai rolar. O terceiro ponto, e detalhe, conforme eu falo esses pontos, eu estou fazendo os números desenhados, né? Agora eu entrei para um campo mais racionalizador aqui, talvez. Se bem que não, né? Eu só estou seguindo intuitivamente esse instinto de fazer, fazer os números. Mas o terceiro ponto que eu colocaria aqui, na verdade, é uma história pessoal que eu acho que talvez te tranquilize um pouco também para fazer esse teste. Em 10 anos, nunca aconteceu de eu perder absolutamente nada por causa de velocidade de tempo de resposta. Nunca aconteceu de, sei lá, alguém me mandar um e-mail falando: Thiago, se você responder esse e-mail em 7 minutos, você vai ganhar $1 bilhão, sabe? Nunca aconteceu. Ou nunca aconteceu de alguém que está com um trabalho que eu estou fazendo, um projeto, né? Me pedir uma revisão rápida que eu preciso fazer num segundo, e eu perder essa mensagem, sabe? Nunca aconteceu algo assim. E isso se dá por causa do contexto. É o que eu comentei antes, né? Se antes não existia celular e a galera precisava se encontrar num ponto de encontro, numa hora específica, porque senão o plano não ia dar certo, quando você se compromete a não ter notificações, você adapta o seu contexto. Então, se eu sei que eu estou com uma entrega que é mais urgente, sim, que precisa ser publicada naquele dia, ou um serviço que talvez precise ser revisado, eu naturalmente fico mais atento ao meu celular, mais ativamente atento. Sabe, eu posso ficar checando ele talvez de meia hora para ver se tem alguma mensagem, ou coloco um despertador para me lembrar. Então eu não conto com a notificação, eu ativamente, intencionalmente comando mais aquilo. Então claro que já surgiram demandas urgentes, claro que já surgiram demandas de última hora, mas são demandas que são esperadas, são demandas que eu já sabia, sabe, que eu poderia corrigir e entrar rapidamente ali se eu ficasse de olho. E o quarto ponto, que talvez seja o mais desconfortável de todos, é um desafio. Eu diria que 90%, não, vou falar até mais, tá? Só para ser mais, talvez, provocativo aqui. Eu diria que 95 a 99% das pessoas pode viver uma vida sem notificações. De verdade, sim. Porque eu trabalho com redes sociais, que em teoria é uma coisa que você precisa ficar, sabe, bastante assim, bastante online, bastante atento. E mesmo assim, eu nunca perdi nada por causa desse super imediatismo, etc. Tudo bem que talvez algumas formas de trabalhar com redes sociais precisem de um pouco mais dessa atenção, mas será que ela realmente precisa ser esses pingadinhos, do tipo, tô focado em algo, preciso voltar porque é notificação. Tô focado em algo, preciso voltar. Será que não pode ser mais separado isso? Vai ter um momento em que eu vou checar com muita calma e intenção todas as notificações, etc. E não vai fazer muita diferença? Sabe, eu fico pensando assim, será que não é só a sua forma atual de se organizar? Caso você pense que você não pode, né, fazer isso, que gerou uma falsa sensação de urgência em certas demandas? Será que isso não consegue ser mexido um pouco se você alinhar expectativas com o outro lado? Ou será que você superestima a importância que o outro lado, ou as pessoas com quem você lida, dão para essa urgência, para essa resposta rápida? Será que é só porque você se acostumou que você precisa responder em 15 minutos ou meia hora que você acha que esse é o certo, quando na verdade estaria tudo bem se você alinhasse com a pessoa e respondesse a cada 2 ou 3 horas ou a cada final do dia? Então, esse ponto 4 é na verdade um desafio, porque eu chutaria, e aqui a fonte de informação é vozes da minha cabeça, tá? Eu chutaria que 95% das pessoas conseguiriam levar a vida numa boa sem notificações, isso não teria nenhum tipo de problema profissional. Porém, das pessoas que escutam essa frase e pensam, não, peraí, então eu tô no 5%, porque eu não conseguiria. Eu diria que 80% delas estão erradas. Isso foi ousado. Momento Thiago ousado. Vamos até escrever, vou criar alguma coisa aqui para fazer um... O que seria um Thiago ousado ilustrado, né? Fazer um bonequinho, tipo, tentando voar, assim.
E Thiago ousado, provocou quem viu esse vídeo até agora. Claramente provocativo. Esse Thiago Voador aqui. Thiago Voador disse que quem acha que não está incluso nos 95% das pessoas que conseguiria tranquilamente desligar notificações por causa da sua profissão, e pensou que não, que peraí, eu de fato não consigo desligar, eu diria que existe uma chance de 80% de você, na verdade, poder. Sim, eu acho que é só uma questão de tentar experimentar e alinhar expectativas e ver como é que isso foi. Lembrando que paracentrismo, né? Paracentrismo não existe, você pode sempre voltar, você pode sempre adaptar. E também até aprender com erros, né? Porque vai que você nota que, de fato, para uma coisa específica você precisava de justificação, mas não para tudo, né? Inclusive, eu acho que esse é um excelente ponto. Se você acha que você é uma pessoa que pode viver sem algumas notificações, sabe? Por que você não deixa só essas algumas? Será que isso pode ser benéfico para você? Quando você coloca isso na sua balança de prós e contras, isso funciona? Inclusive, eu acho que essa é uma forma bem legal de fechar esse papo. De uma forma saudável, né? No final das contas, tudo que eu tô falando é baseado na minha balança de prós e contras. Baseado no meu contexto, baseado no que funcionou para mim nesses últimos 10 anos e baseado nos problemas que eu escuto as pessoas me trazerem, né? De alta distração, de dificuldade de foco, de um consumo muito acelerado. Então, baseado nessas informações do que eu tenho feito e nos benefícios que isso tem me trazido, quando eu, pelo menos, analiso o peso da minha balança, sim, eu vejo, caramba, eu fiz uma escolha certa, realmente. Mas agora o que eu vou te convidar é o seguinte, é não fazer uma coisa que eu acho que muitas vezes algumas pessoas fazem, né? Que é basicamente escutar um vídeo que parece talvez que tenha bons argumentos, etc. Eu espero que os argumentos tenham relativamente bons, né? E do nada simplesmente implementar. Eu acho que é muito importante que você pese isso na sua balança, que você me desafie, que você converse sobre isso com outras pessoas, que você encaminhe esse vídeo, para uma pessoa interessada nesse assunto também. Porque no final o que importa é isso, é você pegar a sua balança, é você medir os prós e contras, e não é uma questão de onde tem mais prós e onde tem mais contras. Porque eu sei que tem gente que faz isso, né? Faz uma lista, assim, de prós e contras. Mas não é uma questão de quantidade. É uma questão de quais são os que têm o maior impacto. Porque se bobear, você tem menos pontos positivos, talvez, só que eles têm um impacto tão transversal em tanta coisa da sua vida, né? Ou o oposto, ou o negativo. Porque se bobear, a sua conclusão dessa conversa, apesar de eu ter ousado e te desafiado e falado que eu acho que a maioria das pessoas conseguiria viver sem, no final a sua conclusão é que de fato faz sentido viver com notificações. Talvez você conclua que é todas as notificações, talvez você conclua que é algumas notificações. Mas no final você pode discordar de mim e isso é super saudável porque nós temos comportamentos de consumo completamente diferentes, já que somos seres humanos completamente diferentes. E caso você tenha ficado aqui até o final, eu chutaria que existe uma probabilidade, olha eu com probabilidade de novo, de 98,21% de você se interessar em conhecer o Criatividade Sem Bloqueio. Para quem não sabe, o Criatividade Sem Bloqueio é o meu curso de criatividade e técnicas criativas, onde eu te mostro o passo a passo das minhas técnicas criativas favoritas, seja para você destravar a sua criatividade e se reaproximar de ter um hábito criativo no seu dia a dia, seja de escrita, seja de ilustração, seja de criação pela internet mesmo, tanto faz qual é o seu hábito criativo, mas o Criatividade Sem Bloqueio vai te ajudar muito a se reaproximar disso. Ou para você que já está no nível mais avançado criativamente e quer criar sistemas para te ajudar naqueles momentos em que tem um imprevisto na sua rotina, ou em que surge uma demanda surpresa, ou que você tem muita coisa para criar, mas se você sente que naquele momento de bloqueio, sabe, se você tem um lugar mais experiente, bastante prático, ele também pode ser muito útil nisso. Além disso, também tem os plantões criativos, que são os nossos encontros mensais, que você pode trocar ideia diretamente comigo, me fazer perguntas, tirar dúvidas sobre o curso, tirar dúvidas sobre o seu projeto, comemorar certos feitos recentes do seu projeto. Isso acontece normalmente uma vez por sessão, tem alguém comemorando alguma coisa, o que me deixa bastante feliz. Ou trazer os seus desafios também, que é uma coisa que é bastante comum ali, de não só eu poder ajudar, mas pessoas também que estão ali naquele espaço seguro, trazer experiências delas para te ajudar também. Então é um lugar que eu me orgulho muito da internet, porque é isso que acontece quando a gente compartilha as coisas assim de coração e realmente alinhado com os nossos valores, né? A gente acaba atraindo pessoas que têm esses valores também. Então acho que eu montei uma comunidade ali, um espaço muito legal para quem quer viver uma vida mais intencional, uma vida mais criativa. Então considere conhecer o Criatividade Sem Bloqueio, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, não só no primeiro comentário, mas também na descrição desse vídeo. E eu espero te ver na segunda-feira que vem,
8 e 8 da manhã. Estou subindo agora vídeos toda segunda, 8 e 8, caso você queira uma companhia para começar a semana trabalhando, começar a semana com um pouquinho de inspiração e brisas e reflexões. Te vejo na próxima segunda. Um abração.